Nós entendemos assim que tudo que foi formado foi pela palavra de Deus. Ao Deus falar, as coisas que não existiam passam a existir. Salmos 33, irmãos, no meio da Bíblia mais ou menos, Salmos 33 e o verso 6 em diante. Salmos 33, o verso 6 em diante diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele, melhor dizendo, ajunta em montão as águas do mar em um reservatório, e carrega as grandes vagas. 8. Tema ao Senhor Deus, ou tema ao Senhor toda a terra, treme-se em todos os habitantes do mundo. 9. Pois ele, o que, irmãos? Falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós entendemos que quando Deus veio a este mundo, do que a sua palavra, a palavra de Deus foi falada e as coisas começaram a existir. Eu acredito assim que não foi algo silencioso quando Deus formou e fez a criação. Vocês obviamente já viram ou ouviram alguma árvore caindo. Ela faz um barulho grande conforme o seu tamanho, não é? Então, quando as coisas começaram a existir, né, Deus falando, haja luz. Então, eu posso imaginar uma grande, quem sabe, explosão, alguma coisa assim, né, e aparecendo a luz. E que haja a árvore, eu acredito que um barulho foi muito grande, e tudo passou a existir. E que haja separação entre águas e a terra, quando a terra surgiu. E veio aquela, eu acredito, bastante movimento das águas, o barulho, então foi o quê? Uma coisa estrondosa. E as coisas passaram então do que não existia, não se via, hoje se vê e temos. É difícil, e eu não tenho fé suficiente dizer que o homem veio do macaco ou de uma grande explosão. Eu não consigo encaixar, vamos dizer assim, a conta não fecha, porque diz que uma grande explosão, de repente veio uma ameba e aquilo, eu não tenho fé suficiente para isso. Mas eu tenho fé suficiente para que as coisas que estão nós vendo, a criatura, cada um de nós aqui, foi obra das mãos de Deus. Gostaria que vocês abrissem agora em Lucas 5. Lucas 5, nós vamos falar da palavra de Deus em si, de Deus em si. Lucas 5, de 1 em diante. Lucas 5, de 1 em diante, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre o que? A tua palavra lançarei as redes. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe que rompiu-se as redes. Até aqui está bom. Então Jesus, quando estava muito apertado pela multidão que queria ouvir a palavra de Deus, que ele ensinava, então ele tomou uma decisão: eu vou me afastar um pouquinho do barco para dentro da praia, e ali eu consigo falar da palavra de Deus para a multidão. E ele falou, ensinou da palavra de Deus para a multidão, e quando tinha acabado de falar das coisas de Deus, e ele manda a Simão Pedro e diz assim, vai pescar novamente. Mas Senhor, nós não pegamos nada, mas sobre a tua
palavra lançaremos a rede novamente. Que motivação tinha Pedro naquele instante para lançar as redes, ou voltar a pescar, sendo que a noite toda eles não pegaram nada? Eu acredito que vocês já foram pescar alguma vez. Pelo menos foram perto de algum lago. Eu conheço alguém que foi pescar na praia, no mar, e passou mal lá. O Admir estava junto, também estava junto, né? Eu fui o primeiro a passar mal e o último a parar de passar mal. Eu nem sequer pesquei um peixe. Meu irmão do céu, é muito triste. Ir pescar, não ir pegar peixe, né? E ali eles fizeram a noite toda passando as redes e acabaram desistindo de pescar. Mas Jesus disse, vai lá e lance as redes. Deus dá ordem, irmãos. Quando dá ordem, temos que entender que tudo acontece. Ali havia uma adversidade para os discípulos. Nós pescamos. E quem sabe os discípulos olham assim, Jesus, o que o senhor entende de pescaria? O que o senhor... Eu nunca vi o senhor pescar. Nem pegar uma varinha, nem nada. O que o senhor entende? Pescaria acontece bem, durante a noite. Pesca-se mais peixe. Não no amanhecer como está agora aqui. E aí os discípulos queriam se esquivar de voltar ao mar e até acusaram Jesus, dizendo assim, a gente vai, porque o Senhor mandou. Se nós não pescar nada, o Senhor é o culpado, porque o Senhor que mandou. Mas sob a sua palavra lançaremos as redes. Então Deus, irmãos, fez ali uma grande pescaria, que eles lançaram a rede e pegaram, acho que peixe como nunca haviam pegado como antes. Então Deus é especialista em transformar a adversidade numa bênção.